Estou a registar isto no ano do Nosso Senhor 2025. A saúde mental pode ser um pesadelo para quem não a tem. Acreditem, eu falo por experiência. Embora no meu caso o pior que ouvi foi a minha gata a dizer-me para deixar-me de merdas. O que é que ela sabe? O que é a realidade para alguém que perdeu a própria mente? Em 1998, um jogo tentou responder a isso, levando os jogadores a uma jornada por uma mente fragmentada, uma conspiração horrível e os segredos de um passado traumático. É um jogo onde cada pista encontrada parece escrita por alguém que também deveria estar internado. E honestamente prefiro isso a mais uma sessão de terapia de grupo às 9 da manhã num beco qualquer. Bem-vindos a um mergulho profundo no jogo sanitário. Agarrem esses Doritos e sentem-se confortavelmente e vamos entrar nesta toca do coelho. Here we have a normal, healthy young man. And here we have a fellow who's been experimenting with PlayStation for only a few minutes. Proof that we saps must be on our guard. Voltemos ao início, quando tudo começou numa era esquecida, quando os oceanos engoliam as cidades, monstros aberrantes vagueavam livremente pela Terra e quase ninguém tinha Wi-Fi. Sanitarium foi desenvolvido pela Dreamforge Entertainment, uma desenvolvedora de jogos de computador americana que foi fundada em 1990. Originalmente estava sob o nome de Event Horizon Software e estava sediada em Greensburg, Pennsylvania. Rumores constam que mudaram o nome para evitar confusões com o produtor de software pornográfico. Não consegui achar nenhuma confirmação sobre isso à exceção do Wiki. A equipa por trás de Sanitarium era bastante única para a sua época. Muitos deles eram recém-licenciados de escolas de arte, com a liderança do estúdio apenas um pouco mais velha. Indivíduos-chave incluíam Mike Nicholson como responsável de arte e design, Chris Straka como diretor de desenvolvimento criativo, Chad Freeman como programador sénior e Scott Knoll como diretor de projeto, entre outros. O jogo surgiu de um desejo simples mas profundo: criar algo verdadeiramente especial e diferente. Na altura, o género point and click estava em declínio, sendo que outros géneros estavam cada vez a ganhar mais tração sob o peso das novas consolas. Como Chris Passetto, o escritor do projeto, relata no pós-mortem, alguns membros da equipa sentiam-se escrutados com jogos de tendência e estavam ansiosos por um conceito fresco que pudessem abordar com entusiasmo, querendo fazer um jogo divertido com alguma substância e alma. As sessões iniciais de brainstorming de ideias aconteceram, e eu passo a citar diretamente do post-mortem do jogo, durante hambúrgueres mornos, onde a equipa discutiu jogos que apreciavam e outras formas de mídia que poderiam inspirar o seu novo projeto. Filmes como Jacob's Ladder, também conhecido como Alucinações do Passado. They weren't human. What were they, Jake? Let me look at your hand. You have a very strange line. See, according to this, you're already dead. Seven, Sete Pecados Mortais. California, stay away from here. Stay away from here now. Don't come in here. Whatever you hear, stay away. E 12 Monkeys, Uma Dúzia de Macacos, foram repetidamente mencionados. You're a very good observer, Cole. Thank you. We have a very advanced program, something very different. An opportunity to reduce your sentence considerably. And possibly. Juntamente com programas de televisão como The Outer Limits, Os Limites do Terror, It is your favorite. As you said, difficult to obtain. Yes, cease your prattling and get on with it, Jolam. e a Twilight Zone original, A Quinta Dimensão. At your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It is... Como seria de prever, cada um tinha as suas próprias ideias sobre o que o jogo deveria ser. Para conciliar estas diferentes visões, o diretor de desenvolvimento sugeriu uma solução brilhante: incorporar todas as ideias num único jogo. Desenhou uma roda rudimentar num pedaço de papel, com um centro e raios a irradiar para fora. Estes raios acabariam por se tornar os diversos mundos do jogo. A estrutura crucial do enredo que ligava estes mundos ainda estava por decidir, mas a equipa rapidamente percebeu que estas ideias separadas poderiam ser desenvolvidas como episódios psicóticos, vistos através dos olhos de um personagem mentalmente perturbado. Ou
como também se diz, ver o Dragon Ball Evolution pela primeira vez. Foda-se, miséria. Este conceito central deu imediatamente ao jogo a sua profundidade psicológica única e justificou a sua natureza eclética. O projeto foi inicialmente chamado Asylum, mas isso foi alterado depois de descobrirem que o nome estava em uso para o jogo. O processo de design foi intenso, com a equipa profundamente envolvida. Mike, o líder de arte, assumiu a tarefa monumental de escrever o diálogo do jogo. Presta percebeu que, para os diálogos serem detalhados e realistas, os próprios mundos do jogo precisavam de uma história. Assim, ele voltou para trás e escreveu as histórias de fundo para cada mundo, desenvolvendo temas e motivos de personagens e suavizando qualquer inconsistências. Mike também elaborou significativamente a conexão de Max e Sarah e escreveu uma cena de morte que aparentemente levou 3 membros da equipa às lágrimas. Mais tarde, Chris Pacetta foi contratado para refinar os roteiros de personagens e cinemáticas, um processo que viu os roteiros evoluírem de complexos para mais simplificados. Curiosamente, algumas escolhas de design iniciais foram bastante interessantes. O design extravagante do primeiro nível, que alguns membros da equipa apreciavam pela sua relação com a natureza psicológica do jogo, foi na verdade uma redesenhação do Mike para agradar o seu chefe. Pessoalmente, quando joguei o jogo pela primeira vez, fez lembrar aquela prisão nas Crónicas de Riddick. Vá-se lá saber. Este sentia que o espaço retangular inicial parecia antiquado para jogos de aventura isométricos. E eu concordo, não com o chefe dele, mas pelo facto que fica apropriado, fica bem, é porreiro. My name is Ryo Hazuki. My father was killed by the warlord Lan Di. During my quest for vengeance, I've traveled far and wide and consorted with numerous unsavory characters. But enough about me. Let's talk about you, Nozomi. Brian? Who's Nozomi? A equipa aproveitou os seus arredores locais para inspiração. A Dreamforce estava localizada em Gannett, Pennsylvania, uma pequena cidade deprimida com uma enorme fábrica de vidro arruinada. Este ambiente inspirou diretamente um ambiente e algumas cenas, sendo que a cidade fictícia de competição cheia de crianças mutantes, Gannett, uma clara referência. Até o conceito para o capítulo Mansão, apresentando um diorama de casa de bonecas em corte transversal, surgiu a Nicholson durante uma viagem escura para casa. O que é que será que ele viu para se lembrar disso? Um desafio significativo veio da própria editora, a ASC Games. No final do projeto, durante os testes beta, a ASC pediu que o jogo fosse tornado mais fácil de jogar, para alcançar o apelo no mercado de massas. Os programadores inicialmente resistiram, temendo que isso comprometesse a sofisticação do jogo e pusesse em risco a data de conclusão, pois estavam a poucas semanas da data final de envio. No entanto, é engraçado que, através de discussões, implementaram soluções fáceis, como diálogos estrategicamente colocados na personagem principal ou alterando diálogos existentes para ajudar os jogadores a fazerem conexões nos puzzles. Quando estes ajustes simples não foram suficientes, os próprios puzzles foram tornados mais fáceis de usar. Em retrospectiva, estas mudanças parecem que foi a muleta que ajudou Sanitarium a focar-se mais no entretenimento do que na frustração, garantindo que os jogadores pudessem envolver-se com a história a um ritmo consistente. A arte desempenhou um papel crucial, pois Sanitarium é um jogo intensivo em arte, focado em transmitir emoções e o estado de espírito da personagem ao jogador. O Max deu-me a impressão de ser um tipo porreiro e pacato, sempre horrorizado por cada descoberta que faz durante esta viagem. Oh my God! It looks like a slaughterhouse. That's horrendous. How could she do such a thing to a child? And you think that you can offer them salvation? Os artistas fizeram excursões a cemitérios, fotografaram a Catedral de St. Vincent e vasculharam bibliotecas em busca de material de referência. O departamento de pós-produção enfrentou a tarefa monumental de combinar a arte 3D e 2D. Um pesadelo particular foi reduzir níveis inteiros de renderizações True Color para menos de 230 cores, para criar uma paleta que pudesse suportar os ambientes massivos e numerosos NPCs. Isso muitas vezes levava os artistas originais a perguntarem: "Ei, o que é que fizeste ao meu nível?" As animações também foram uma batalha constante, com frames limitados a levar movimentos rígidos e antinaturais, a iluminação inconsistente entre diferentes animações de personagens. No lado da programação, a equipa desenvolveu um novo motor, reutilizando código-fonte existente sempre que possível, o Jutsu proibido Spaghetti Code.
Para as cinemáticas, priorizaram a facilidade de implementação e suporte, escolhendo o codec Smacker em vez do TrueMotion, que oferecia melhor qualidade visual, mas era mais difícil de trabalhar. Apesar do sucesso fenomenal que Sanitarium representou para a Dreamforge, a empresa acabou por ser dissolvida em 2001, devido a dificuldades com as editoras. Isso significou que vários títulos planeados, incluindo Werewolf the Apocalypse, The Heart of Gaia e Myst 4, nunca foram concluídos. Joguei 2 vezes Sanitarium, uma para conhecê-lo e outra para gravar, que foi um pesadelo. Com amplamente reconhecida tecnologia vai-te foder patenteada da Microsoft, gravar jogos antigos pode ser um espetáculo de merda ao vivo. Chega de tretas e vamos mergulhar no coração de Sanitarium. A sua história extensa, intricada e marada dos cornos. A partir de agora vou expor pontos e enredos do jogo. Por isso, considerem-se avisados. Eu sei, o jogo já saiu há quase 30 anos, mas é importa-me, foda-se. O jogo começa com uma cinemática chocante. O nosso protagonista entra num carro e telefona para casa. Contar que descobriu a solução após estes anos todos. A solução para o quê? Bem, pode ser a cura para os herpes, não sabemos. Os travões não respondem e da forma como ele conduz por uma estrada traiçoeira, despista-se e sofre um acidente de carro. Acorda num asilo dilapidado, com a cabeça coberta de ligaduras, sem memória de quem é ou como lá chegou. Não posso deixar de mencionar para desligarem o alarme inicial, pois pode provocar algum desconforto. O seu nome não sabemos por agora, mas eventualmente vamos descobrir. A história está dividida em vários capítulos distintos, alternando entre uma versão do asilo na cabeça de Max e uma série de mundos, cada um mais bizarro que o outro. Ao longo destes mundos, Max assume diferentes personas, uma menina, um herói de banda desenhada e um deus azteca. Cada uma destas personalidades reflete aspectos da sua psique fragmentada. Vamos traçar a descida do Max e do seu caminho gradual para a autodescoberta, explorando cada um destes episódios, e se esgueirarmos os olhos a um nível asiático, quase que podemos ver uma série de antologia de horror com este jogo, cada um com o seu próprio tema de loucura. O lugar está preenchido com lunáticos só a dizer merda. Ele acorda sem memória, apenas com a sua cabeça enfaixada, e pergunta logo sobre a sua identidade. O seu objetivo inicial é escapar deste sítio. Consegue com a ajuda de uma estátua, porque este nível é totalmente situado na realidade. Mas é crucial para o enredo, pois está repleto de presságios que só farão sentido mais tarde. Um paciente chamado Don fala de espíritos de guerreiros caídos, templos caídos e refere-se a um Dr. Morgoth como um feiticeiro. Can I ask you something? Can I ask your name? Don. I haven't heard you before. Who are you? I wish I knew. I can't remember my name. I was hoping you might know me. Stupid voice. Are you a spirit? I'm not sure. These voices, spirits, ghosts, whatever they are. Who are they? The fallen warriors. They demand vengeance. Estas são referências diretas aos eventos que Max viverá no capítulo da Aldeia Perdida. Lenny murmura por ter sido mau por comer torta de abóbora da plantação e menciona que a mãe mandou toda a gente embora para a escola. I was very bad. Bad? I can't believe that of you, Lenny. What did you do? I ate some pumpkin pie. It came from the patch. Where is everyone, Lenny? Where you should be. You should listen. Mother made them all go away. I must not have heard her. Lenny, where did she tell them to go to? To school. Yeah, she made them go to school. Este é um claro presságio ao capítulo Os Inocentes Abandonados, que apresenta um campo de abóboras e uma escola que, chocantemente, abriga adultos mortos. O Martin queixa-se de insetos robóticos que querem tomar conta do mundo. How should I know? How can you stand all of them buzzing? Constantly buzzing. Are you serious? These blood-sucking insects are bent on destroying the world. Estas descrições apontam diretamente para a colmeia e os seus inimigos cibernéticos com aspecto de insetos. Até este mano que apenas estava a mejar, assim que nos vê, que simplesmente cai com as calças em baixo. Isto é ler muito entre linhas aqui, mas aparentemente isto pressagia a futura visita do Max ao Circo dos Loucos.
Os vitriais no nível de abertura também oferecem pistas visuais. Alguns retratam crianças e um espantalho, figuras que Max encontrará no capítulo seguinte, enquanto outros mostram abóboras e um cometa, sendo este último a fonte do mal no próximo capítulo. Tudo aqui é uma introdução à complexidade da viagem de Max e aos eventos que moldaram a sua condição atual. Depois da sua fuga inicial, Max mergulha logo num dos episódios mais perturbadores e sinistros. Ele acorda numa cidade estranha com crianças deformadas e sem adultos à vista. Esta comunidade rural ao estilo Filhos do Milho é inquietante para dizer o mínimo, com crianças que exibem deformidades físicas como 2 bocas, pernas de pau ou simplesmente caras a derreter. É aqui que o jogo nos diz o nome do personagem através de fragmentos de memórias enquanto falamos com as crianças. Max? Sarah would like to see you now. Elas falam da mãe, um alien vegetal que chegou com a queda de um meteorito, que executou todos os adultos, enviando-os para a escola, o que se revela ser um local sombrio onde jazem os corpos dos adultos. Honestamente, eu já vi almoços piores na minha escola. Uma das crianças desafia-te para o jogo do galo. Walkthrough website. Eu sugiro perderes de propósito primeiro, para depois copiares a estratégia da miúda. O core emocional daqui é o filho da mãe do agricultor Jeddah, que maltratou a família a um ponto que a mulher dele reforma-se voluntariamente do mundo dos vivos. Mommy's up in heaven now. Dad said she had an accident and God took her away. I miss her a lot. E a filha Carol, que também morre de maus tratos e abuso. From drinking so much. Dad smells bad when he drinks that stuff. He gets real mad and he starts hitting me. Mas não acaba aqui. O padre local abafou tudo para não manchar a reputação do agricultor. There's something else here. Charges of child abuse filed against Jeddah Driscoll have been dropped. Há crueldade e crueldade, e aqui deram um bom relance de uma situação que bem poderia ter sido na realidade. Para piorar a seriedade da situação, temos de desenterrar o cadáver da miúda que sofreu os maus tratos para ganhar um jogo de escondidas. E que o irmão põe o cadáver no carrinho e anda a desfilar com o irmão em decomposição pela cidade porque se sente sozinho. Eu sei o que é que vocês devem estar a pensar. Isto é altamente. Esta rivalidade que havia nos jogos dos anos 90, havia alguns jogos que pareciam estar numa corrida para ver qual seria o jogo mais perturbador. Eu falo de jogos tipo Gabriel's Night, Harvester e Phantasmagoria. Todos eles estavam a ver qual seria o mais banível. Depois, Maria Santiago, uma menina cujos olhos foram bicados por pássaros como punição da mãe, ela explica-te um pouco aqui a situação. Ela foi castigada por procurar os adultos que desapareceram. Uma pequena contradição na narrativa em que a mãe arranca os olhos de uma criança e ao mesmo tempo diz que quer protegê-la. Max aventura-se no maldito campo de abóboras, onde enfrenta uns quantos corvos e um espantalho reanimado. Passamos pelo cometa caído, o mesmo cometa visto nos vitriais do asilo, que é a fonte do mal que corrompe esta vila. E finalmente encontramos o antagonista. Ela explica muito sobre as motivações que a levaram a fazer o que fez. Explica que as crianças ali estavam em perigo. A Carol era a preferida dela, mas depois de ter sido morta pelo próprio pai, foi a palha que quebrou as costas do camelo. A mãe refere-se aos humanos como sacos de células soltas, uma clara inspiração para o diálogo do HK-47 do jogo Knights of the Old Republic. I was under the assumption that organic meatbags such as yourself enjoyed such forms of address. Com as peças que Max reúne na cidade, está na altura de dar uma de MacGyver e mandar a mãe para os porcos. Espetas uma cruz no meteorito, ligas os cabos ao gerador e voilá, salada espacial frita. No fim, a Maria orienta Max através de um portal para o próximo nível. Max regressa ao asilo, mas a sua mente continua a processar os traumas. Aqui, novos detalhes visuais reforçam o que está ainda para vir. Vitriais com caras de palhaço pressagiam a iminente visita ao Circo dos Loucos. Há também uma cidade de aspecto estranho, que reaparecerá mais tarde no capítulo A Morgue e o Cemitério. Este nível continua a aprofundar o mistério em torno da reclusão de Max e da enigmática figura do Dr. Morgan. Max também pode interagir com outros pacientes e funcionários, como o guarda Stan Dabrowski, um personagem tão over-the-top agressivo que se torna cómico. I'm not crazy. I shouldn't be here. Shut up before I pound you one. Where is that awful music coming from? How should I know, maggot? I know this will sound nuts, but
I was just in this weird little town where a huge alien plant killed all the adults, but not the kids. Ah, shut up! Gajo que pensa ser o Elvis, que está ali para emagrecer. All your fame? Fame, drugs, food, you name it. I needed time to relax, sober up, slim down. Know what I mean? Yes. Well, it looks like you've shed a few pounds since that Hawaiian concert. Thank you. Thank you very much. Velho marinheiro que pensa que está num barco. E este menino aqui de tutu que parece uma bailarina geriátrica. Os funcionários têm os modos de uma torradeira molhada. Aqui achei bastante credível a idiotice desta gente. Excuse me, what's your name? Why do you damn loons always gotta talk so damn much? Christ! My name's Hector Vasquez. Now get the hell away from me, you look like a goddamn mummy. Where am I? Where do you think? The asylum, you nut job. Depois de Max descobrir que a capela do asilo foi assaltada, descobre que roubaram uma cruz dourada e o padre Bob encarrega-te da Santa Cruzada para a descobrires. Ele chega a um escritório onde encontra Morgan pela primeira vez. Este é bastante credível a fazer Max duvidar de si próprio, tal como nós, o jogador. You must be Dr. Morgan. Huh? Oh, we thought we'd lost you in the fire, Max. Where have you been? I was somewhere else for a while. Well, it's good that you're safe, Max. But you seem to get into trouble whenever you go away. I've told you before that you need to stay in control if you expect to get well. Isto é Jedi Mindfuck no seu melhor. Morgan quer convencer Max que ele já esteve ali internado. Neste ponto ele aparenta mesmo ter uma personalidade honesta, e é isso que dá força ao engano. Neste escritório descobrimos 3 discos que podem ser tocados na rádio para ter reações dos doidos ali. I only play for the fighting. I appreciate the expansive multi-tier environments and the 16 characters with the pixel shading bump mapping and the rich plot development. Seriously, why else would I play it? She kicks eye. Rated T. Assim que Max toca a música do velho com o tutu, é revelado que este gatinou a cruz. Depois de entregar a relíquia ao Bob, ele dá-te uma vassoura denominada Cajado da Retidão. Usando a vassoura, Max desencrava o painel para o puzzle da água. Eu aqui demorei um pouco, mas foi porque sou estúpido e tenho perturbação de hiperatividade e déficit. Max aqui aprende que o seu nome completo é Max Lawton e que ele era um antigo investigador no Instituto Mercy, envolvido no desenvolvimento de um medicamento chamado Hope. Welcome back to the States, Max. I've already managed to assemble a team of top researchers at Mercy, but I'm especially glad that you finally decided to accept my offer. Dr. Law. Um membro do pessoal oferece uma teoria de que a mente do Max construiu a cidade do capítulo anterior para lidar com o abandono daqueles que precisavam de ajuda, sugerindo a culpa subjacente do Max e a natureza psicológica da sua jornada. Max também aprende sobre a explosão do gerador que destruiu as células da torre do início, tornando-o o único sobrevivente. Agora falas com a fonte perto da capela dentro do asilo dos doidos. I do not know you, sir, but I thank you. What is your greatest wish? I wish that I could see my sister again. Este é um dos capítulos mais estranhos do jogo, pois Max experimenta a sua primeira mudança de persona significativa. Ele torna-se Sarah, uma menina. Mais tarde descobrimos que a Sarah é a irmã mais nova de Max. Sarah encontra-se num circo arruinado, onde uma enchente causada pelo arrebentamento de uma barragem destruiu o lugar, e o monstro Lula Iggy atacou e matou alguns artistas, incluindo o marido da mulher cuspidora de fogo. Deve ser um destes gajos que está aqui a boiar. Na pele de Sarah, que tem de navegar pelos desafios do circo, interagindo com personagens como um malabarista chamado Lefty, Sarah, what's yours? Lefty, for obvious reasons. a mulher que lança chamas, Inferno, e o homem forte Mino Gino, e outros. Aqui descobrimos que Max é casado, com uma flashback mostrando a cara da mulher dele, que se iniciou na igreja da cidade das crianças abandonadas. Coincidência que Inferno seja a mulher dele e que tenham o mesmo nome? Jennifer? Talvez. Boys and girls.
Passando pelo carrossel, em que precisa um bocado de óleo para destravar, chegamos à Casa dos Horrores. Step on up to the sign, twerp. Spanky will say if you goes in or not. Aqui eventualmente consegues passar só para encontrar uma vidente, que vê o Max porque ele realmente é. Uma parte crucial deste capítulo é um flashback que revela a morte da Sarah. Sim, a mesma menina que está a andar pelo circo. Max, ainda menino, procura a sua boneca, o Sr. Palhaço, apenas para encontrar o braço de Sarah aqui inerte, confirmando a sua morte. Eu aposto que foi esta a cena que moveu a malta da Dreamforge. Este capítulo mergulha profundamente no luto de Max e no trauma que rodeia a perda da sua irmã. O clímax do nível é matar o Iggy, com a habilidade que a Jennifer te ensinou. Por esta altura já sabemos que o jogo não tem vidas, nem game over, o que é agradável. Este capítulo representa um dos momentos mais impactantes e emocionalmente carregados de Sanitário. A Sarah, a transformação do Max na sua irmã falecida, encontra-se na casa de infância da família, envolta numa atmosfera sépia que intensifica a nostalgia melancólica da sequência. A apresentação visual em tons desbotados cria um ambiente brutalmente gótico que serve perfeitamente com o tema de memória e do luto. A Sarah explora os espaços familiares, interage com fantasmas dos membros da família e resolve puzzles que envolvem manipular relógios e assistir cassetes VHS. Dad, this is my secret hiding place. You're not allowed up here. Tell you what, I'll turn this thing off if you give me a big hug. Well, okay. Objetos que funcionam como portais para memórias específicas. O núcleo emocional desta secção reside na revelação do maior arrependimento do Max. O contraste entre este drama íntimo e familiar e o horror psicológico que permeia o resto do jogo é deliberado e é eficaz, porque enquanto outros capítulos exploram medos externos e ameaças sobrenaturais, este mergulha na dor mais humana e relacional, a incapacidade de confortar um ente querido nos seus últimos momentos. A resolução surge quando a Sarah finalmente encontra a boneca de palhaço que tanto procurava e a entrega ao fantasma dela mesma. Este gesto simboliza o perdão que Max se concede a si próprio e marca o início da sua aceitação da morte da sua irmã. O ato de dar a boneca permite a transformação de volta à identidade original do Max, representando um passo importante na integração da sua psique fragmentada. Este capítulo funciona mesmo como um momento de catarse no meio da narrativa caótica, oferecendo uma pausa contemplativa que aprofunda muito o desenvolvimento do protagonista e prepara o terreno para as revelações que se seguem sobre a conspiração que o trouxe ali. Max está de volta ao asilo. Para que não te esqueças do que acabaste de passar, tens ali um cadáver de uma criança que tem um boneco igual à que a irmã do Max tinha. Wonder if I can get any news from the outside world. Today the world mourns as children who successfully responded to the Hope drug begin to die. O rádio informa que o remédio Hope está a falhar e que as crianças tratadas começam a morrer. O cenário aqui é algo do Hellraiser, com corpos espalhados pelo laboratório. A revelação é que Morgan está envolvido em experiências ilegais, usando métodos bizarros, possivelmente até assassinato, tudo para promover a sua própria cura, enquanto tenta suprimir a verdadeira cura de Max para o DNA B. Nesta secção, começa-se a desvendar a verdade por trás do Morgan. Numa das gravações do Morgan, ele instrui os trabalhadores do asilo a remover um homem idoso, afirmando que é demasiado velho para os experimentos. Este é o mesmo homem que Max libertará do frigorífico mais tarde, no capítulo A Morgue e o Cemitério. Tudo já começa a fazer sentido, um motivo já se apresenta. Assim que descobres a password, Max encontra um compartimento selado, cheio de embriões em tubos de conservação, mas depressa é descoberto e posto a dormir. Quando acorda, ele está preso numa cruz, e Morgan injeta-lhe com alguma coisa, ao mesmo tempo que diz que é para o bem maior da humanidade. Cá está mais um Jedi Mindfuck vezes 4 Kaioken pela parte do Morgan. Eu esperava que nesta altura o Morgan já teria exposto o enredo. Mas não, ainda continua com uma persona que é discutivelmente calma e aparentemente a favor do Max. Wandering again. You know you can't come in here. We've been through this before. If you ever want to get better, you have to let me help you. I know all this must be confusing to you, even frightening.
But this work is going to help so many people. Sick people. People with no hope. No! No! Calm down. O que ainda leva à dúvida. Será que o Max está doido mesmo? Max sofre então a segunda transformação, tornando-se Grimwall, um herói ciclópico de 4 braços. Caso não se lembrem, era de uma banda desenhada da sua juventude. Aqui Max encontra Groma, um ciclope que lidera uma equipa de pesquisa em busca da imortalidade através de uma fusão de espécies de ciclopes e insetoides. No entanto, este processo causa demência nos seres fundidos. Este capítulo é uma poderosa metáfora para a mente do Max a lutar contra as experiências antiéticas de Morgan no mundo real e o seu desejo de controlar a sua vida e a mente, ligando a sua imaginação infantil ao seu trauma presente. A sociedade dos insetos é distópica. Tens o Gravin, o Chick-Tock e a Gritsa, entre vários outros. Começas por falar com o Gravin, que te diz que te apoia, mas está muito ocupado com a entrega de combustível da parte da fornalha. Afterwards, I'm going back to my pod. We can meet there. My pod's globe code is Grenisser. Use it if you need to get in there for anything. Obrigando-nos a ir buscar uma marreta e fazer uma visita à fornalha. Após gentilmente infligires dano na estrutura, aquilo parte-se e com uma pequena ajuda a fornalha explode. Mas ainda está funcional. Altura de puzzle. Neste tens de... E assim encerras a fornalha, facilitando a vida ao Graven. Mesmo neste ambiente, o cenário, ou melhor falando, a premissa do cenário, porque, hey, gráficos de 1998, não é o que me ficou no miolo, nem tampouco a história dos bebés a serem usados nas experiências. Foi a história da equipa dos Ciclopes que foi enviada para a Colmeia e que foi atraiçoada pelo Groma, sendo que as mentes deles, lentamente... Enfim, percebem a novela? You are? I am Grimwall. Grimwall, the hero? Too late to save us now, hero. Where are you from? Research team. Sent to investigate the insectoids. O Groma, o traidor, procura a imortalidade ao fundir o DNA de Ciclope com insetoide, refletindo temas de alteração não natural e uma busca distorcida por poder. Your planet! Your time has come. Tomorrow's end will see the end of the Cyclopean Age and the dawn of the Insectoids. O capítulo termina com Max a perceber que a solução estava em frente dos seus olhos, sugerindo um avanço crucial na sua compreensão da sua situação e da cura para o DNAV. O Max deste nível é quando os Ciclopes conseguem mandar um míssil nuclear para a Hive, acabando assim com os insetos. Max está numa morgue sinistra, conversa com uma mulher morta, que assim que passas por ela, obviamente que se vai levantar. Ela avisa que quanto mais perto nós estamos da saída, maior vai ser o perigo. Max, the closer you come to reaching your goal, the more danger you are in. Someone seeks to keep you here with us forever. One who will do anything to keep you from leaving the asylum. Max cada vez se sente mais frio ali, e o que se segue é mais um puzzle. Assim que conseguimos escapar à morgue gelada, exploramos um pouco. Uma cinemática mostra-nos claramente que o projeto Max foi sabotado pelo Morgan e que este ficou todo fodido. Tanto que jogou logo o seu maior trunfo. Ou o Morgan devolvia a pesquisa do Max, ou este sai da empresa e vai para outra farmacêutica com a sua pesquisa. Mas Morgan ainda lhe conseguiu dar a volta. Depois de descongelares a morgue, ouves alguém a pedir ajuda. E até abrires aquela porta, ele vai estar sempre a dizer que não está morto. Max liberta um homem idoso da gravação do Dr. Morgan. Este diz que a última coisa que viu antes de acordar ali foi o Morgan a segurar uma cabeça enquanto discutia com os empregados. Could be. I don't know for sure. It was raining. Smelled blood. Dr. Morgan was there. He looked at me and
said I was too damn old for his purposes, and I remember he was holding a human head. And then I think I fainted. They must have thought I was dead. Next thing I knew I was in that drawer. It scared all to hell. Ponto favorito meu é pegar num corpo que está ali pendurado, meter aquilo no forno, recolher as cinzas numa urna e um molho de vidro. Especialmente a parte em que ele tem de se meter dentro de um frigorífico para cadáveres e com o olho ver as letras que estão ali gravadas. Contam a história de alguém que plantou uma árvore ali perto e falava com ela todos os dias em rimas. Quem plantou partilhou o seu segredo a quem escreveu a história. A rima para desbloquear a passagem é: fala comigo, árvore, para que os seus olhos não façam ninhos com os pássaros. Para mim é realmente um ponto alto na narrativa. A árvore revela que o seu criador é Paul Stark, cujo nome está gravado num túmulo ali perto. Este personagem, o Paul Stark, parece apresentado como um personagem com maior profundidade na história. Mas apesar de ter levado um sobrenome, tem menos relevância que o Lefty do circo. Abrimos o edifício com o prisma da árvore. Assim que resolveres o puzzle, avançamos para o próximo mundo. A última mudança de persona de Max leva-o à aldeia perdida, onde ele se torna Olmec, um deus asteca. Max mergulha na cultura asteca, lidando com guerreiros caídos fantasmagóricos e uma divindade destrutiva. Quetzalcoatl procura destruir todos os templos e que ganha o seu poder de uma máscara da morte. Max deve completar as tarefas para derrotar Quetzalcoatl, que também aparece em cinemáticas como uma estátua envolvida em energia elétrica. Tarefas que incluem derrubar estátuas para fazer pontes, tocar gongos por ordem de tamanho, recolher tótems elementais, vento, água, jaguar e fazer ofrendas de sangue e coração de cristal. E depois temos este gajo, em que a filha ficou soterrada num templo e ele nem foi procurá-la. Pelos pintelhos de Zeus, a negligência deste jogo rebenta a escala. Foda-se. Claro, nós encontramos a filha, viva. A relação, que a este ponto o jogador já deve estar habituado a resolver os problemas do nível enquanto exploras o tema e a narrativa central, aqui é bastante fina. Mais uma vez, deparamos com cenários de gore autêntico, isto é, para gráficos que rondam as 256 cores, apesar de supostamente nesta era da humanidade isto ser bastante comum. As Nintendo begins to take on new forms, it's important that we can measure how addictive they truly are. The new Game Boy Micro. Extremely portable. Extremely stylish. Ajudamos um guerreiro a executar um ritual que poderá derrotar o antagonista principal. Ele acaba por morder o pó, mas o sangue dele ainda é útil para obter um dos elementos necessários. Assim que completares o nível, a entrada para o labirinto abre-se. A cinemática que se segue é algo que eu não consegui compreender. Supostamente alguém, possivelmente um arqueólogo, explora umas ruínas. Esta sequência está ligada com uma foto que Max, ao pegar, tem a realização da cura para o vírus. Could it be? All this time?
So simple. DNA test cycle initiated. Come on. Hold together, you son of a bitch. Ele faz uma cópia da pesquisa e fecha o sistema, fechando o ciclo de introdução, em que vemos alguém a ir para o carro e ter o acidente. Encryptor sequence completed. System shutdown activated. Esta parte do nível é mais trial and error, até conseguires acertar nos padrões dos raios e o caminho até à máscara. Assim que obtens a máscara, derrotas Quetzalcoatl e regressas à tua identidade. E o que se segue, na minha opinião, é o culminar do horror presente neste jogo. Sarah is dead. Sarah! Max is home. Max! You're home, you're home. I missed you. You're alive! My God, Sarah! You're... No! You're dead! Este é o penúltimo nível do jogo, uma espécie de teste final para o Max. Ele pode alternar entre as várias diferentes personalidades, a Sarah, o Grimwall e o Olmec. Max deve superar vários desafios, incluindo um puzzle de abóboras para recriar a canção Ring Around the Rosie que as crianças assustadoras cantam. Outro puzzle envolve empalar cadáveres para quebrar um cristal e obter a asa de um anjo. Este capítulo culmina na tarefa de reassemblar uma estátua de anjo, o que abrirá um portal para o confronto final. You've come far, Max, but I'm afraid it ends here, old friend. As for these, you won't need them any longer. You failed the children of the world, as you failed your sister when she needed you most. You don't have the courage to save them, nor the strength to do what's necessary. You failed everyone. As I've told you countless times before, Max, you've always been your own worst enemy. O verdadeiro final do jogo é um puzzle em si mesmo. Max move-se por um caminho quadriculado, confrontado com um doppelganger da sua pessoa. Cada estátua que ele alcança, o seu doppelganger também aparece. O desafio aqui é alcançar e esmagar as bolas de cristal em cada estátua, antes que o fluido verde, ou o veneno ou a doença, que corre por um tubo ligado ao seu braço, chegue à sua veia. No final, Max tem sucesso, puxa o soro intravenoso do seu braço e teleporta-se através de um portal, acordando numa cama, enquanto o Dr. Morgan se mostra aliviado, pensando que Max morreu, declara acabou. Max, ainda na cama, ecoa as palavras: estou de volta, acabou. A genialidade da história de Sanitário reside em como, no final, tudo se conecta. O que inicialmente parece fragmentado e sem sentido, revela-se uma narrativa coesa onde os elementos bizarros serviram como metáforas e associações formadas por uma mente que lida com um trauma profundo. O impacto de Sanitário, apesar da sua relativa obscuridade, em comparação com outros títulos de grande nome, tem sido profundo para aqueles que o experienciaram. Permanece um jogo de terror verdadeiramente atemporal, um clássico que continua a ressoar décadas após o seu lançamento. Muitos consideram Sanitário uma experiência alucinante, uma jornada única e insana,